Você já sabe que vai sair de casa. Não é uma suspeita, não é uma vontade, é uma certeza. Você já teve a conversa na sua cabeça centenas de vezes. Já imaginou como seria a vida fora de casa. Já escreveu e apagou mensagem. Já dormiu do outro lado da cama, pensando: não é aqui que eu quero estar. Mesmo assim, você ainda está aí. Esse vídeo é para você que quer transformar essa decisão em movimento. E eu já quero te adiantar que eu vou te mostrar 6 mecanismos psicológicos que prendem mulheres nesse limbo e o que fazer com cada um deles. Para isso, eu quero que você entenda que a decisão e a ação são processos neurológicos diferentes. A decisão acontece no córtex pré-frontal, a parte mais racional, mais recente do cérebro humano. É lá que você pesa, analisa, conclui. Mas a ação, especialmente numa situação de vínculo emocional profundo, é regulada pelo sistema límbico, pela parte do cérebro que não entende de lógica, que não lê lista de prós e contras, só entende de sobrevivência e de apego. Você pode ter tomado a decisão com a cabeça, enquanto seu sistema nervoso ainda interpreta a saída como uma ameaça à sua sobrevivência. E quando isso acontece, o corpo literalmente não obedece. A partir daí, trabalhamos onde realmente te prende. Sofrimento antecipado. A maioria das pessoas acha que o luto vem depois da separação, mas ele já começa quando a decisão é tomada. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer mudança prática, você já está sofrendo a perda. A perda da versão do relacionamento que você queria que existisse. A perda da família que você imaginava. A perda da vida que você construiu. Mesmo que essa vida estivesse te fazendo mal. E esse luto, eu te afirmo, é paralisante, porque você está tentando chorar algo que ainda não acabou. É como tentar fazer o enterro de alguém que ainda está vivo. Esse luto é real, não se engane. Ele é válido e não desaparece quando você sai. Mas ele fica mais fácil de ser processado quando não está dentro da situação que está. E essa situação, ela está, de fato, causando dor. A culpa invertida. Mesmo que você seja quem está sofrendo dentro desse relacionamento, quando a decisão de sair é sua, a culpa vira. De repente, você que estava sendo machucada se sente como a pessoa que vai machucar. Quando há filhos envolvidos, piora muito. Você ensaia maneiras de fazer isso doer menos para os outros. Você adia porque não quer destruir a vida deles. Do ponto de vista psicanalítico, essa inversão de culpa tem uma função. Ela te mantém no papel de cuidadora, que é um papel muito familiar para muitas mulheres. Cuidar dele, mesmo enquanto você sai, é uma forma de não perder a identidade que o relacionamento te deu. Só que você não é responsável pela dor que a verdade causa. Você é responsável por dizer a verdade. A dor é consequência, não culpa sua. O medo do vácuo. Você deve estar se fazendo essa pergunta sem perceber. E depois, quem sou eu? Quando você está num relacionamento longo, a sua identidade se entrelaça com a identidade do casal. Você é a mulher dele
É a mãe dos filhos dele. É metade de um todo que as pessoas reconhecem. No interior, é comum ouvirmos e reconhecermos mulheres e homens pelo que a pessoa os chama. Sair não é só deixar uma pessoa, é buscar uma nova identidade. E o vácuo que essa saída cria antes de qualquer coisa nova se instalar é aterrorizante. E a mente humana tem horror ao vazio. Ela prefere uma dor conhecida a um espaço em branco desconhecido. Mas é nesse lugar que você finalmente vai poder descobrir quem você é, sem precisar da presença de ninguém para se sentir inteira. A síndrome do momento errado. Quero que fique bem claro para você que não existe um momento certo para encerrar um relacionamento. Esse momento nunca vai chegar porque ele não existe. A sua vida não vai parar para você se preparar. Você vai ter que sair no meio dela bagunçada, assustada e sem garantias. O momento certo é uma ilusão que o medo cria para ter mais tempo. E o medo é muito criativo. Ele vai continuar inventando motivos enquanto você deixar. O peso da construção compartilhada. Você construiu coisas juntos e sair significa desmontar tudo isso. E não é só o trabalho prático, mas é o peso simbólico de ver o que você construiu ser partido ao meio. A psicanálise nomeia isso como investimento de objeto. Tudo que você construiu junto carrega uma parte do seu desejo, da sua energia, do seu tempo. Mas o tempo vai te mostrar que o que foi construído não desaparece, mas se reorganiza. Medo de estar errada. Não o medo de sofrer, não o medo de ficar sozinha, mas o medo de tomar uma decisão irreversível e descobrir do outro lado que você errou. E esse medo tem uma voz muito específica. Ela diz: e se eu sair e ele mudar? E se eu sair e perceber que o problema era eu? E se eu sair e não conseguir uma vida melhor? E se eu me arrepender? Essa voz muitas vezes parece prudência, mas é de novo o medo disfarçado, porque você pode tomar a decisão certa e ainda assim sofrer do outro lado. Você pode tomar a decisão certa e ter dúvidas, sentir saudades. Isso não significa que você errou. O arrependimento que você teme não é sinal de que a decisão foi errada, mas sim um sinal de que a decisão foi real. Agora que você entende o que está te prendendo, eu preciso te falar sobre o que sair realmente parece. Não o que você imagina, mas o que de fato é. Existe uma fantasia sobre o momento da saída, que terão uma conversa definitiva, clara, com começo, meio e fim, em que você vai se sentir forte. E cá entre nós, talvez até deseje que ele se humilhe e peça para ficar. Eu preciso ser muito honesta com você. Raramente é assim. A conversa dificilmente sai como você ensaiou. Você pode se sentir aliviada e destruída ao mesmo tempo. E é difícil entender como essas duas coisas cabem juntas dentro de nós. Não significa que você errou, e sim que você amou de verdade e que encerrar algo real dói de verdade. E, de novo, isso não quer dizer que a decisão foi errada. Muitas mulheres saem de seus relacionamentos esperando sentir alívio e entram em pânico quando o que sentem nas primeiras semanas é vazio, saudade e até arrependimento. O sistema nervoso leva tempo para aprender que o perigo acabou.
você pode estar num lugar mais seguro emocionalmente e ainda assim sentir a ansiedade de quem ainda está no campo de batalha. E isso é resposta de estresse. A recuperação não é linear. Vai ter dias bons e ruins e fazem parte. Mas, mesmo no meio da bagunça, quase toda mulher que saiu de um relacionamento que estava te fazendo mal relata a mesma coisa nas primeiras semanas. Dizem que sentiram um tipo de silêncio interno que ela não sentia há anos. Não paz ou ausência de dor, mas ausência de uma tensão crônica, daquela vigilância constante, daquela energia gasta em monitorar sempre o humor de outra pessoa. Para finalizar, eu não vou te dizer como ter a conversa, não vou te dizer o que falar. Cada situação é diferente e você sabe a sua melhor do que eu. O que eu quero deixar para você são 3 orientações para que trabalhe internamente: o antes, o durante e o depois. Para de se preparar e comece a se ancorar. Preparar é construir o roteiro perfeito da conversa, imaginar todas as reações possíveis dele, acumular argumentos. Ancorar é identificar o que te trouxe até aqui. É lembrar de forma concreta o que te fez decidir. É ter uma pessoa de confiança que sabe o que você vai fazer e que vai estar disponível para conversar e te acolher depois. Não queira controle. Não pense na reação dele. Seu único propósito deve ser honrar com a verdade. Não tome decisão alguma nos próximos 30 dias. Você pode ter uma série de impulsos que te farão se arrepender depois. É o momento certo de sentir, deixar acontecer e depois interpretar o que eles significam. Eu quero encerrar com você com uma coisa que eu nunca ouvi dizer quando eu mais precisei. Ninguém me disse. Que você não precisa de coragem para sair. Que você precisa de algo bem mais difícil do que coragem. Você precisa de tolerância à incerteza. Capacidade de agir sem garantias, de dar o passo sem saber exatamente onde o chão está. Coragem é um ímpeto. Ela aparece e desaparece. A tolerância à incerteza é uma prática e ela se constrói exatamente fazendo o que você está com medo de fazer. Você não vai sair quando parar de ter medo. E é isso que faz dessa saída um ato de amor por você mesmo.